do ponto de vista aí de vocês, a preocupação do mercado é mais com essa sinalização que está sendo dada agora para continuidade de sinalizações parecidas caso o governo venha a ser eleito, ou a incerteza em relação à alternativa a esse governo que pode ser muito mais negativa, né? Porque apesar do Lula, que é o candidato que está melhor nas pesquisas hoje, ter sinalizado, né, responsabilidade fiscal lá no seu governo, ele já deu várias declarações de que não vai mais ser esse Lula paz e amor que foi lá em 2002 e aderente à responsabilidade fiscal. Ou a gente tem na esquerda candidatos como o Ciro Gomes, que tem propostas ainda mais agressivas, ainda mais, digamos assim, nocivas ao mercado, tipo, se privatizar a Petrobras eu vou estatizar de novo, na marra, né, na força. Então, na opinião de vocês, o que está pesando mais, né? Priscila, pode você começar agora. Acho que está desligado o áudio aí. De novo. Eu acho cômico porque a gente tenta entrar na parte de mercado, de economia, mas o Brasil não deixa, né? Ele te puxa de volta para a âncora da política. Em relação ao mercado, quando a gente, semana passada ali com essa sinalização de furo de teto de gastos, se a gente for buscar ler cartas, né, de instituições, de economistas-chefes, a gente vai perceber claramente que houve ali um cavalo de pau, né, nas projeções macro. Então, por exemplo, para a parte de crescimento do PIB, né, crescimento do PIB para o ano que vem, ele foi revisto e agora, por exemplo, o Itaú está com 0,5 e a XP com 0,8, né, de crescimento. Quando a gente parte para a parte da inflação, que é o efeito na prática, né, ali na carne, do aumento dos gastos, né, do desrespeito, da perda da âncora fiscal, a gente vê ali que tinha uma inflação projetada para o ano que vem ali perto de 3,5, e na projeção da XP agora ela está em 5,2, né? Ou seja, talvez o mercado ele não esteja precificando um governo mais de esquerda, porque talvez leiam, e aí se a gente for entrar ali para a parte dos analistas políticos das instituições, não acreditam tanto, né, num governo mais de esquerda, e dá para enxergar também que o mercado está um pouco esperançoso com uma certa terceira via, né? Mas nesse ponto, desculpa te interromper, mas nesse ponto, o mercado não confia num governo de esquerda ou num governo de esquerda que venha a romper com a responsabilidade fiscal? Acho que esse é um ponto importante, né? Esse é um ponto importante. E eu acho que quando a gente avalia o mercado ele não tem coração, o mercado ele é lógico. Então, por exemplo, se a gente for analisar assim, várias cartas, tá, ao longo da história, o mercado ele basicamente diz assim, a cor da sua bandeira, para mim, ela não é relevante. O que é relevante são os números que você apresenta. Né? Então o mercado está muito mais comprado com um governo, de preferência uma terceira via, né? Que se demonstre responsável, né, com os números, e aí a gente está falando de crescimento de PIB, a gente está falando de uma taxa de juros ali potencial. O que é a taxa de juros potencial? Reformas, enfim. Reformas, exato. E aí a gente consegue enxergar isso por meio das precificações, né? Então eu acho que o mercado ele está esperançoso com o governo de terceira linha, né, terceira via ali, e não precificando muito um governo de esquerda mais pessimista, assim, em termos de gastos, né, esbanjador, populista. A gente nem aguenta isso, né? Não dá. E você, Eliane, o que é o medo do mercado maior, né? Um governo Bolsonaro que seja reeleito e abandone de vez a responsabilidade fiscal, as pautas liberais, ou uma alternativa que efetivamente chute o balde? Olha, até concordo com a Priscila que o mercado é racional, mas assim, tem horas que eu não acho que não, viu? Porque uma coisa que atrapalha muito é a nossa mídia, infelizmente. A mídia, a gente abre hoje o jornal, é só notícia ruim, é só o governo vai quebrar, crise energética, crise hídrica, tudo tá assim, o mundo vai acabar. E o mercado, e especialmente as pessoas físicas, elas se deixam levar muito pelas notícias ao invés de ir a fundo para saber o que de fato está acontecendo. É igual você mencionou mais cedo, a questão do superávit não saiu em lugar nenhum. Ninguém fazia a menor ideia que estava acontecendo. Então, o mercado ele é lógico em questão de claro, ele confia apenas nos números, mas ele, às vezes, ele se deixa levar muito pela emoção do que a mídia cria
dentro do nosso próprio cenário, né? Então, eu acredito hoje, olhando, eu sinto que o mercado, minha opinião pessoal, qualquer que seja a terceira via, eles estão aceitando. A situação do jeito que está, eles já não estão gostando. A situação da questão do governo antigo também não. Até porque a gente vê aí declarações do próprio Lula, quando saiu o Auxílio Brasil aí de R$400, ele falou que, ele alegou na mídia, né, que 400 é muito pouco, tinha que ser 600. Aí a gente fala, não, calma aí. Então, realmente, as pessoas não fazem conta, assim, né? Então, o mercado já não está querendo nenhum lado, nem o centro, que agora está centro-direita, que é o Bolsonaro, né? Nem o esquerdo. Ele quer uma terceira via que fale assim, esse tem que salvar. Pode ser Eduardo Leite, pode ser qualquer outro, mas que esse seria o estopim de tudo, né? Então, eu acho que a gente ter essa prévia aí das eleições aí no dia 21 é uma questão que o mercado está esperando bastante. Eu acho que nesse sentido, uma das percepções do mercado, pelo menos com grandes players aí que eu converso, é a seguinte: não é nem muito a questão política ou a questão ideológica, mas sim o clima, né? Porque o clima político, ele fica bastante à flor da pele, digamos assim, se for Bolsonaro ou Lula, né? Digamos, se Bolsonaro ganha, o clima vai continuar beligerante, porque vai ter uma parte do país que vai estar especialmente, né, indignada com isso, e isso vai gerar o nível de conflito que a gente está vendo. Sim. Se ganha algo como Lula, a mesma coisa vai acontecer, porque a metade, grosso modo, do Brasil não vai aceitar isso e vai ficar indignado com isso e vai tentar de toda forma atacar esse governo. Então, pelo menos um grande gestor aí de fundo me falou isso. Então o clima acaba, digamos assim, gerando negatividade em todos os aspectos, inclusive econômicos, né? E se é uma pessoa mais neutra, digamos assim, isso gera um clima mais favorável, né? Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, eu acho que é uma visão um pouco assim ingênua, e tendo mais experiência assim no contato com o mundo político que eu tive nos últimos anos, em relação ao pessoal da Faria Lima, eu vejo uma certa ingenuidade assim de coisas uma chave pode ser ligada ou desligada, ou como assim, tipo, é só uma terceira via surgir que está resolvido, né? O cara vai ser eleito. Não são, as pesquisas não mostram isso, né? Então, como diz aquela velha frase, falta combinar com os russos, né? Falta combinar com o povo que gostaria de uma neutralidade maior. Mas eu vejo mais essa preocupação de uma polarização do que a preocupação com a política econômica em si. Gostou desse vídeo? Então, toda segunda-feira ao meio-dia, te convido a assistir o Almoço Grátis no canal da Liberta Investimentos. O link está na descrição. E se você ainda não tem conta conosco, abra sua conta e comece a investir agora mesmo. Até breve.